Bom, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos montar o dashboard da nossa aplicação. Antes de continuarmos, tem uma configuração muito importante com relação à questão do idioma da aplicação, principalmente para a exibição das mensagens de erro pela própria plataforma. Então, o Bubble otimiza algumas mensagens para facilitar no desenvolvimento. Então, aqui, ó, se nós viermos aqui na parte de Settings, vocês vão verificar algumas configurações de Languages. O que vocês vão fazer? Vocês vão mudar, né, a linguagem primária do aplicativo. Né? Essa é a primeira opção, Application Primary Language. Está em inglês, nós vamos colocar aqui em PTBR, português. Depois nós vamos alterar também, né, a questão das mensagens. Aqui em Application Texts and Messages, vocês vão procurar pela opção Currently Editing Messages and Texts for. Então aqui está em inglês, vocês vão colocar em PTBR. Ele já tem uma série de mensagens de erro já pré-programadas, né, que vai ajudar a gente a desenvolver a nossa aplicação. Então, principalmente, vamos colocar aqui um exemplo, ó, esse e-mail confirmation body. Olá, obrigado pelo seu cadastro, clique, por favor, confirmar seu e-mail. Então, são mensagens já de diversas situações que podem ocorrer na nossa aplicação, já pré-prontas, assim, a gente não precisa se preocupar muito com relação a essas características. Então aqui ele já traz um texto padrão que a gente pode editar se nós quisermos também. Tudo bem? Então essa é uma configuração bem bacana, recomendo que vocês mudem para o idioma aí de desenvolvimento, no caso aqui a gente está fazendo em português. Bom, continuando agora, vamos montar a nossa segunda parte, que é o layout do dashboard. Então vamos lá. Bom, agora eu vou criar um novo grupo. Então vamos vir aqui embaixo em Containers e vamos buscar por Group. Então vou adicionar um novo grupo. Então repare que aqui ele adicionou um novo grupo. Vou dar um nome para ele de Dashboard. É importante que vocês nomeiem os grupos, porque daí fica organizado. Então tá vendo? Ó, aqui eu tenho o Header. Então meu Header é o cabeçalho. Então aqui eu tenho um outro que é o Dashboard. Daqui a pouco vai ter o Gráficos, daqui a pouco vai ter o Transações. Então fica organizado aqui os elementos da sua interface. Então vamos lá. Aqui dentro eu vou colocar um texto. Então vamos aqui em Visual Elements Text, onde eu vou exibir a mensagem Dashboard. Bom, aqui nós vamos modificar o tamanho. Então aqui está como 16 px, né, o tamanho. Vou colocar como 18. Tudo bem? E aqui nós vamos colocar em bold, que é negrito. Bom, para não ficar colado aqui, né, a tela, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Layout e colocar uma margem. Né? Então aqui eu tenho a margem acima, abaixo, à esquerda e à direita. Então vou colocar à esquerda, por exemplo, 20 pixels. Observe aqui a tela. Está vendo que aqui ó, ele criou uma margem de 20 pixels aqui a partir da esquerda. Agora eu vou colocar mais um grupo para montar essa parte aqui dos cards, né? Saldo atual, receitas e despesas. Vale lembrar aqui que cada card desse ele é composto de 4 componentes, digamos assim. Uma forma, que é essa forma aqui, que é basicamente um retângulo que a gente vai arredondar aqui os cantos. Temos dois textos, um de forma estática vai dizer basicamente o que é cada card, tipo saldo atual, receitas, despesas. Temos aqui o texto dinâmico que vai ser atualizado conforme, né, a inserção das despesas ou receitas. E aqui nós temos os ícones para representar cada um dos cards. Então, para a gente fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar um grupo, que vai ser o grupo de cards. Esse grupo eu vou utilizar para posicionar cada um desses elementos aqui de forma conjunta na tela. E dentro desse grupo cards eu vou criar mais um outro separado para cada um desses três que nós temos aqui. Por quê? Porque aqui eu vou ter um conjunto de componentes para manter organizado e eles unidos aqui de certa forma. Tudo bem? Então vamos lá, vocês vão ver que é bem tranquilo de fazer. Então, ó, vou vir aqui em Containers, Group. Adicionei o grupo. Deixa eu só pôr ele aqui dentro. Aí. Beleza, agora entrou.
Na sequência, o que eu vou fazer? Renomear para deixar organizado. Então, vou chamar de cards. Dentro de cards, eu vou criar um grupo. Vou arrastar ele e colocar aqui dentro, ó, dentro de cards. Ele chamou de grupo H. E vou chamar ele de saldo atual. Na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou começar inserindo aqui na parte de visual elementos ou elementos visuais. Eu vou pegar uma forma, que é shape, e vou colocar ele aqui dentro. Ó. Repare que ele foi dentro de saldo atual. Na sequência, nós vamos definir o tamanho dele. Então, ó, vou vir aqui em Layout. Qual que é o tamanho dele? Vai ser 200 por 70. Então, esse é o tamanho aqui da nossa forma. Depois, eu vou alterar aqui em aparência a cor. Então, repare que nós temos aqui diversas opções de estilo. Eu vou manter aqui como Background Style Flat Color, que seria uma cor única de fundo. E aqui eu vou trocar essa cor cinza para azul. Então, enfim, é azul mesmo. Na sequência, nós vamos vir aqui em estilo de borda, ou Border Style, e vamos colocar uma borda sólida. E o Roundness é o arredondamento que nós temos aqui nos cantos da forma. Eu vou colocar ele como 20. Olha lá, então já está parecido com o que nós temos no nosso modelo. Na sequência, aqui em Width, que é a espessura dessa borda, eu vou colocar como 2. E a cor, para a gente visualizar, eu vou colocar como preto. Então, repare aqui que ele está prontinho a nossa forma. Agora, vamos começar a inserir os demais componentes. Então, eu vou inserir aqui o nosso texto. Então, Visual Elements Text. Vou arrastar ele até aqui com a minha forma. Só que reparem uma coisa interessante que está acontecendo aqui. Ó. Ó, eles estão no mesmo nível, dentro de saldo atual. Só que, qual que é o problema? Eu não consigo colocar sobre a forma. Por quê? Porque o meu saldo atual, que é esse grupo, ele vai estar como column, ou uma range vertical, ou seja, um componente abaixo do outro. Então, eu não consigo colocar um em cima do outro. Então, como que eu faço para que esse texto fique em cima dessa forma? Aí nós vamos trabalhar com um tipo de layout que é o fixo. Aí, quando eu faço isso, ele vai me dar a liberdade para eu colocar o texto em cima da forma. E aí eu consigo montar, posicionar da maneira como eu quiser, sem restrições. Lembrando que esse card aqui, ele vai ter sempre esse tamanho de 200 por 70, independentemente do tamanho da tela que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Então aqui eu vou esticar ele até aqui mais ou menos, para preencher a nossa forma. Vamos mudar o texto. O texto aqui eu vou colocar como saldo atual. Na sequência do saldo atual, nós vamos manter as fontes como está aqui, né? Só a título de curiosidade, ela está como 16 pixels, aqui embaixo vocês podem visualizar. E aqui ao lado tem como se fosse um editor de texto, onde eu posso alinhar à esquerda, centralizar ou à direita. Então eu vou centralizar o texto. E para ficar mais visível, repare que, principalmente quando nós temos aqui uma plano de fundo que é escuro e uma fonte escura, o texto meio que passa desapercebido, né? Ele fica bem discreto ali para o nosso usuário na questão de destaque da informação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor clara para dar um contraste e as informações se tornarem mais visíveis, digamos assim. Então, para isso, eu vou vir aqui na parte de Font Color. Repare que ele está com uma coloração preta, vou colocar aí na cor branca. Repare, ó, já deu um contraste aqui na visualização. Bom, uma vez posicionado, agora eu posso inserir o nosso ícone aqui ao lado. Então, para inserir o ícone, o que nós vamos fazer? Nós vamos em Visual Elementos. Aqui nós temos Icon, que é o ícone. E eu vou posicionar ele aqui, né, ao lado do meu texto. Deixa eu dar um zoom aqui só para facilitar a visualização. Repare que aqui no layout ele já está com 30 por 30 como padrão. Se vocês quiserem, vocês podem reduzir. Eu vou deixar o tamanho padrão só para a gente não ficar perdendo muito tempo em ajustar esses componentes. Tá, beleza. Bom, aqui em aparência,
eu vou trocar o meu ícone. Repare que se eu clicar aqui, ó, ele me dá uma série de opções. Neste caso aqui, eu vou utilizar, né, o Font Awesome. Então, são diversos tipos, né, de ícones que você pode trabalhar, né? Tem o Material Icons, por exemplo, Font Awesome, Ionic, Bootstrap. Então, você pode selecionar e buscar o ícone da sua escolha. No caso aqui, eu quero colocar um ícone de dinheiro. Então, nessa fonte é Fa, Money. Então, já aparece aqui. Basta eu selecionar. Eu vou trocar a cor aqui para dar destaque. Eu vou colocar em branco. Beleza? Vamos deixar um pouquinho mais para o lado aqui. Agora, eu vou colocar o outro texto. Então, vamos aqui em Visual Elements, Text. Apareceu. Aí. Beleza. Então, pessoal, tem duas formas, né? Se vocês estiverem com dificuldade para encaixar aqui, vocês podem encaixar dentro aqui da nossa árvore de elementos, como eu já mencionei anteriormente. Então, ó, vou encaixar aqui. Beleza. Bom, o texto aqui eu vou colocar só um valor qualquer aleatório, porque depois a gente vai preencher isso com o banco de dados, só para a gente ter a ideia de visualização. Então, vou colocar 100 mil aqui, só para ilustrar. Vou centralizar, a gente já viu anteriormente. E a fonte do saldo, do valor, eu vou colocar como 20 pixels. Beleza, ó, 20 pixels. E a cor da minha fonte eu vou colocar como branco. Então, nada muito diferente do que a gente já fez até agora. Beleza? Então, aqui nós temos um modelo do nosso card. Vamos ver como está ficando aqui. Ó, aqui nós temos uma ideia geral. Se a gente quiser, a gente pode jogar um pouquinho mais para o lado aqui a questão do valor do saldo e da quantidade de moeda, mas jogando um pouquinho para a esquerda. Então, é o que eu vou fazer aqui. Deixar ele um pouquinho mais aqui no meio. Tá, vamos ver como que ficou. Ah, beleza, ó, já está bem mais interessante. Então, eu vou deixar dessa forma aqui. Pessoal, não vou ficar me atendo a detalhes de posicionamento, vocês podem posicionar depois da forma que vocês quiserem. É só para a gente ter aqui o nosso modelo. Então, beleza. Uma vez que eu já fiz isso, o que eu posso fazer? Bom, eu não vou ficar fazendo tudo do zero para todos os outros 3 cards. Eu posso reaproveitar o que eu já fiz. Basta eu selecionar o grupo aqui, ó. Selecionei, Ctrl C, Ctrl V. Ó. Repare que ele apareceu aqui para nós. Então, aqui eu vou vir aqui e colocar em Row, nessa parte dos cards. Aqui eu vou chamar de Receita, que é o nosso card da receita. Vou clicar sobre a forma e trocar a cor dela para verde. Deixa eu ver, um pouco mais escuro. Aí, perfeito. O texto aqui nós vamos trocar também. Vamos colocar como receitas. Na sequência, o ícone ele vai ser do Material Icons. E eu vou colocar aqui como Trending Up, que é esse daqui, que indica como se estivesse aumentando aqui a questão da entrada de receitas. E basicamente está pronto aqui o nosso receita. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para despesas. Eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui em receita, Ctrl C, Ctrl V. Repare que ele criou mais um componente. Agora a gente vai clicar aqui na forma. Vamos mudar a cor de fundo para vermelho. Beleza. O texto vou colocar como despesas. E vamos trocar o nosso ícone, que agora vai ser o Trending Down, ou seja, mostrando queda. E pronto, nós temos os nossos 3 cards aqui.
Bom, para deixar isso interessante, repare que aqui ele não está com o aspecto visual que a gente queria. A gente queria que ficasse um ao lado do outro. Eu vou ter que mexer em cada um desses grupos que nós criamos. Então, para isso, eu já modifiquei aqui, ó, repare como ele está com conteúdo fixo. Eu só vou ajustar o tamanho que a gente não fez, né, que seria colocar o mesmo tamanho da forma que a gente definiu. Qual que seria esse tamanho? 200. Ó, repare que já reduziu o tamanho aqui do meu grupo por aqui é 70. Vamos fazer aqui para a receita a mesma coisa, 200. Aqui por 70. E na sequência vamos fazer aqui para as despesas, né? Deixa eu só arrumar aqui que esqueci de tirar, trocar o nome. Então nós vamos vir aqui em despesa e vamos também alterar o tamanho dele para 200 por 70. Olha lá, repare que agora já está interessante. Então, ajustando ali o tamanho de cada um dos nossos grupos, né, por tamanho que a gente definiu para a fórmula, ele já ficou, né, corretamente posicionado. Vale lembrar que seu grupo cards ele tem que estar com um tipo de container layout row. Né, repare que aqui ele está com um alinhamento à esquerda, poderia centralizar. Aí, no caso, ele ficaria todos os três no meio, digamos assim. Né? Só que não seria esse o comportamento desejado. Então a gente pode, por exemplo, utilizar este Space Around. Então o que acontece? Ele vai distribuir esses três igualmente pela interface, né? pela largura, só que ele vai deixar um espaçamento aqui, principalmente nos cantos. Então se eu vier, por exemplo, aqui atualizar, repare que eles estão aqui preenchendo toda a tela. Mas repare que ele está fora aqui de alinhamento com o header. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que vir aqui. Repare que eu estou aqui no dashboard. Aqui na parte de layout, nós temos essas configurações, que é a mínima min width, que é a mínima largura, e a máxima largura. Repare que aqui a mínima está 40 pixels e a máxima inf, quer dizer que ele vai pegar toda a tela. Aqui eu vou definir utilizando o valor máximo padrão, como eu já mencionei anteriormente. E aqui eu vou dizer que o mínimo que ele vai ter é 320. E basicamente é isso que eu vou fazer. Repare que o alinhamento horizontal desse container está à esquerda. O que dá esse efeito que deixa ele mais alinhado aqui à esquerda e não centralizado. Então o que eu vou fazer para centralizar? Basta eu vir aqui em Horizontal Alignment, ou alinhamento horizontal, e colocar aqui no meio. Agora, se eu atualizar a minha página, olha lá, repara, já está bem mais interessante aqui. Bom, se nós alterarmos aqui dentro do nosso grupo cards, como nós posicionamos agora há pouco, ele está com Space Around, mas eu poderia colocar como Space Between. Isso significa que os componentes extremos eles vão ficar colados aqui à margem, e nós vamos ter um efeito parecido com esse, ó. Tá vendo? Só que eu, particularmente, não acho interessante esse tipo de espaçamento, porque eu tenho um espaço muito grande entre os componentes. É muito mais lógico eu deixar eles próximos uns aos outros, tal como a gente tem aqui no nosso modelo, entendeu? Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou lá no nosso cards, grupo cards, vou deixar aqui centralizado e vou ativar essa opção, ó, Apply Gap Spacing. Cliquei aqui, ó, Gap Spacing. Ou seja, vou colocar um espaçamento entre os componentes que estão neste grupo cards. Então, ó, se eu colocar aqui na parte horizontal, desculpa, aqui na parte, no Column Gap, ó, tá vendo que eu vou aumentando aqui, o que ele está fazendo? Ó, aumentando o espaçamento entre os componentes. No caso aqui, eu vou manter 40. Então, se eu atualizar agora a tela, olha lá, já está mais interessante aqui. Né? Se vocês quiserem colocar um espaço maior, um espaço menor, é só ir alterando ali a questão dos pixels dentro aqui do Column Gap.
Pessoal, repare que eu vou pôr aqui, vou deixar como 0, mas eu vou mostrar uma característica para vocês. Ó, tá vendo que eu tirei da tela cheia. E repare ó, que ele vai se ajustando conforme eu vou diminuindo o tamanho da minha tela. Ó. Beleza, chegou no tamanho máximo. Tá vendo aqui que ele quebrou? Só que está muito junto o que? Essa questão, na questão das linhas dos componentes. Tá vendo que aqui eu tenho espaçamento que a gente definiu entre o saldo atual e receitas, mas esse aqui de baixo ele está junto. Como que eu poderia melhorar isso também? Eu posso vir aqui ó, e colocar 40 aqui em row gap. Então, ó, se eu atualizar aqui agora, ó, repare que não vai ter nenhum efeito. Mas o efeito vai vir aqui, ó. Tá vendo que agora tem espaçamento entre eles. Tudo bem, é só um exemplo aí para vocês verem as características. Depois a gente pode ir ajustando conforme a gente viu na responsividade. Bom, eu vou querer colocar um espaçamento, né? Se vocês observarem aqui, está muito junto o título do dashboard. Então eu vou colocar um espaçamento aqui, principalmente do grupo cards, né? Que temos aqui o saldo atual, receitas e despesas. Eu vou colocar uma margem no topo, né? Para ele não ficar tão colado aqui em cima. Então, ó, vou vir aqui, cards, layout. Aqui embaixo nós temos margem, margem top, que é topo. Então, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Ó? Vamos pôr aqui uns 10 pixels. Melhor, 15, para ficar mais interessante. Atualizei, ó, desceu um pouquinho. Poderia até pôr 20 aqui, que seria interessante. Então, vamos fazer a alteração. Por 20. Ah, beleza. Bom, então essa parte aqui do layout do dashboard está pronto.